E aí, pessoal? Beleza? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente aqui no Deep Dive? Opa, de volta para mais uma aventura, dessa vez no mundo da neurociência. Isso aí. Hoje a gente vai desvendar os mistérios do capítulo 2 do livro Princípios de Neurociência, que mergulha no fascinante mundo das células nervosas e do comportamento. Nerve Cells and Behavior, hein? O nome já diz tudo. Parece que vai ser um capítulo e tanto. Ah, com certeza. E aí vamos nessa. Bora lá. O que a gente vai encontrar nesse capítulo, hein? Quais são as grandes perguntas que ele tenta responder? Bom, ele começa explorando algo que parece bem básico, mas que é super complexo. O comportamento. Tipo, como a gente reage ao mundo ao nosso redor. Isso, como a gente interage com tudo, com os Ah. outros, com as nossas próprias emoções. E por que a gente age do jeito que age, né? Essa é a grande questão. E aí o capítulo vai fundo, mostrando como tudo isso, por mais simples que pareça, envolve uma complexa rede de neurônios, o nosso sistema nervoso. Falando em sistema nervoso, o capítulo menciona como surgiu essa ideia de que o sistema nervoso controla o comportamento. Pois é, parece óbvio pra gente hoje em dia, né? Mas essa ideia se desenvolveu ao longo de séculos de pesquisa e observação. Sério. Quer dizer que a galera lá de trás, tipo, na Grécia Antiga, já tinha alguma noção disso. Sim, o capítulo fala que desde a era paleolítica o pessoal já especulava sobre a relação entre o cérebro e o comportamento. Imagina só. Que loucura! Tipo, os homens das cavernas já sacavam disso? Parece que sim. O capítulo mostra até umas pinturas rupestres que sugerem que ele já dá uma importância especial para o cérebro. Oh, uau. Mas e aí, como essa ideia foi evoluindo ao longo do tempo? Bom, no século XVIII, rolou uma revolução com os experimentos mostrando que a eletricidade podia estimular os músculos. E como isso levou à compreensão dos neurônios? A partir daí, os cientistas começaram a se aprofundar no sistema nervoso. No século XIX, um cara chamado Johannes Müller propôs que diferentes tipos de nervos transmitem diferentes tipos de informação sensorial. Faz sentido. Tipo, o nervo óptico leva informação visual para o cérebro, o nervo auditivo leva informação sonora e assim por diante. É isso aí. Cada sentido tem seu próprio canal de comunicação com o cérebro. Mas e os neurônios? Como eles entraram nessa história? Chegamos lá. No final do século XIX, o Santiago Ramón y Cajal, usando o método de coloração inovador, fez uma descoberta bombástica. Ele viu que o tecido neural não era uma rede contínua como se achava antes, mas sim composto por células individuais. Os neurônios. Exatamente. Essa foi a base da doutrina neuronal que a gente estuda até hoje. E ele percebeu que os neurônios se comunicam entre si por meio de sinapses, formando circuitos que processam informação. E essa comunicação toda gera nosso comportamento, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É como se fosse uma orquestra gigante com cada neurônio tocando seu instrumento e o maestro, o nosso cérebro, coordenando tudo para gerar a sinfonia do comportamento. Cara, analogia incrível. Yeah. Mas me fala, que tipo de comportamento os cientistas estudam para entender essa sinfonia? O capítulo menciona 3 categorias principais: os comportamentos reflexos, os rítmicos e os voluntários. Começa pelos reflexos. O que são, exatamente? Os reflexos são aqueles que a gente faz sem pensar, tipo, tirar a mão de algo quente. Tipo o famoso arco-reflexo que a gente aprende na escola. Exatamente. E aí temos os comportamentos rítmicos, que são aqueles que se repetem um padrão, tipo respirar ou andar. São mais complexos que os reflexos, mas também rolam meio que no automático. Interessante. E para finalizar, os comportamentos voluntários, aqueles que a gente controla conscientemente, né? Isso aí. Falar, escrever, dançar, tudo isso são comportamentos voluntários. Nossa, é muita coisa. É. E como os cientistas estudam o comportamento dos animais para entender o nosso? Aí entra a abordagem comparativa. Eles comparam o sistema nervoso e o comportamento de diferentes espécies para identificar semelhanças e diferenças. E o que eles descobriram? Descobriram que, apesar das diferenças, existem princípios básicos de funcionamento do sistema nervoso que são compartilhados por várias espécies, inclusive a nossa. Então a gente pode aprender sobre nós mesmos estudando outros animais. Que legal. Sim. E o capítulo destaca um animal que virou estrela da neurociência: a aplysia, uma lesma marinha. Uma lesma, sério? Sério. Apesar de ter um sistema nervoso bem simples, a eclísia apresenta comportamentos de aprendizado e memória. Mas como assim uma lesma aprende? E como isso ajuda a gente a entender a memória humana? O legal da aplysia é que seus neurônios são grandes e fáceis de identificar, o que permite aos cientistas estudarem as mudanças que acontecem durante o aprendizado. Então eles conseguem ver o que acontece no cérebro da lesma enquanto ela aprende. Que incrível.
E o que eles descobriram? Eles descobriram que a memória envolve mudanças na força das conexões entre os neurônios e que esse processo também acontece no nosso cérebro. Caramba, então a gente aprende da mesma forma que uma lesma. Isso é meio bizarro, mas fascinante ao mesmo tempo. A natureza é cheia de surpresas e essa descoberta abriu caminho para a gente entender melhor os mecanismos da memória, tanto na lesma quanto na gente. Mas isso a gente vai deixar a próxima parte, né? Sim, ainda tem muita coisa para explorar sobre a memória e como ela funciona no nosso cérebro. Então fica ligado que na próxima parte a gente volta para mergulhar mais fundo nesse mistério. Fala, pessoal. De volta para mais um mergulho no capítulo 2 de Princípios em Neurociência. Na primeira parte a gente viu como os neurônios conversam entre si e como essa conversa toda gera o nosso comportamento. E a gente conheceu a plesia, a lesma celebridade da neurociência. É verdade. E a gente descobriu que a memória, tanto na lesma quanto na gente, envolve mudanças na força das conexões entre os neurônios. Mas teve uma coisa que me deixou curiosa. Qual foi? Você falou que essas mudanças não são só elétricas, mas também genéticas e moleculares. Como assim? Genéticas e moleculares. Boa pergunta. Lembra que a gente falou que a memória de longo prazo leva tempo para se formar? Sim, lembro. Então, isso acontece porque ela precisa de mudanças estruturais nas sinapses. E essas mudanças dependem da ativação de genes específicos no núcleo dos neurônios. Espera aí, genes. Aqueles genes que a gente herda dos nossos pais. Isso mesmo. Eles têm tudo a ver com a memória. É como se os genes fossem um manual de instruções para construir e modificar as conexões entre os neurônios. Caramba, mas como isso funciona? Quando a gente aprende algo novo, a informação sensorial que a gente recebe, tipo ver uma imagem, ouvir um som, aciona uma série de reações químicas dentro dos neurônios. Tipo um efeito dominó. Exatamente. E essas reações ativam proteínas que agem como mensageiros, levando a informação do citoplasma, que é a parte de fora da célula, até o núcleo, onde ficam os genes. E o que acontece quando essa mensagem chega no núcleo? Aí a mágica acontece. Os mensageiros ativam a transcrição de genes específicos, ou seja, a produção de RNA mensageiro a partir do DNA. RNA mensageiro. Pra que serve isso? Ele é tipo um espião que copia as instruções dos genes e leva essa informação para o seu plasma, onde vai servir de molde para produzir novas proteínas. Nossa, quanta coisa acontece dentro de um único neurônio. É como uma fábrica em miniatura trabalhando sem parar. E essas novas proteínas que são produzidas são essenciais para fortalecer as sinapses, criando novas conexões ou modificando a já existente. Então, tipo, a cada nova informação que a gente aprende, nosso cérebro produz novas proteínas para guardar essa informação. Simplificando, é isso mesmo. E é por isso que a memória de longo prazo leva tempo para se consolidar. Envolve toda essa produção de proteínas e modificação das conexões entre os neurônios. Mas me fala, como os cientistas estudam essa relação entre genes e comportamento? Eles usam várias técnicas, incluindo manipulação genética em animais. Por exemplo, eles podem silenciar um gene específico em um grupo de camundongos e observar como isso afeta o comportamento deles. E o que eles descobriram com esses experimentos? Descobriram que genes relacionados à plasticidade sináptica, ou seja, a capacidade do cérebro de mudar e se adaptar, são super importantes para a formação da memória. E tem mais. Eles descobriram que a experiência pode modular a expressão dos genes. Sim, legal. Quer dizer que o que a gente vive pode influenciar os nossos genes. Sim. Imagina que você tem 2 camundongos gêmeos com os mesmos genes. Um deles você cria numa gaiola normal, sem muitos estímulos. O outro você coloca numa gaiola super estimulante, com brinquedos, túneis, rodinhas. Aposto que o camundongo da gaiola VIP vai ser mais esperto, né? Exato. E o mais incrível é que, quando os cientistas analisaram os cérebros desses camundongos, eles viram que o da gaiola VIP tinha maior expressão de genes relacionados à plasticidade sináptica. Ou seja, o ambiente enriquecido influenciou a atividade dos seus genes. Poxa, isso é muito legal. Então, o ambiente que a gente vive pode influenciar até a expressão dos nossos genes. Exato, com certeza. Isso mostra a importância da estimulação cognitiva, principalmente na infância. Então, quanto mais a gente aprende e se desafia, mais nosso cérebro se desenvolve. E essa mudança se reflete até no nível dos nossos genes. Exatamente. É como se a gente estivesse malhando o nosso cérebro e moldando o nosso próprio código genético. Mas como os cientistas conseguem ver a atividade dos genes no cérebro? Eles usam técnicas de neuroimagem, como a tomografia por emissão de positrons, que a gente chama de PET scan. PET scan. E como funciona isso? Imagina que você injeta no sangue uma substância que emite uma pequena quantidade de radiação. Essa substância vai se acumular nas áreas do cérebro que estão mais ativas
e o PET scan consegue detectar essa radiação. Então eles conseguem ver literalmente quais partes do cérebro a gente usa para lembrar das coisas. Isso mesmo. E com essa técnica, cientistas descobriram que a memória não está localizada em um único lugar no cérebro, mas distribuída numa rede complexa de áreas interconectadas. Tipo uma internet gigante dentro da nossa cabeça. É uma boa analogia. E cada área tem sua função específica. Por exemplo, o hipocampo é fundamental para formar novas memórias. Já o córtex pré-frontal está envolvido na memória de trabalho, aquela que a gente usa para guardar informações por um curto período de tempo. E o que mais a gente pode aprender sobre o cérebro estudando a memória? Bom, o estudo da memória também tem ajudado a gente a entender as causas de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. Alzheimer. Aquela doença que causa perda de memória. Sim, no Alzheimer ocorre a perda progressiva de neurônios em áreas do cérebro relacionadas à memória. E essa perda é causada pelo acúmulo de placas amiloides e emaranhados neurofibrilares no cérebro. Que triste, existe cura para Alzheimer. Infelizmente, ainda não existe cura, mas os cientistas estão trabalhando duro para desenvolver tratamentos que possam retardar a progressão da doença. E a pesquisa com a plisia, aquela lesma marinha, pode contribuir para essa busca por tratamentos. Com certeza. Ao entender os mecanismos moleculares da memória num sistema nervoso mais simples, os cientistas podem identificar alvos terapêuticos para desenvolver novos medicamentos. Então mesmo uma lesma marinha minúscula pode nos ajudar a combater doenças complexas do cérebro humano. Exatamente. A natureza é uma fonte inesgotável de conhecimento para a ciência. E aí, pessoal? De volta para a última parte no nosso mergulho no capítulo 2 de Princípios de Neurociência. A gente já explorou tanta coisa incrível sobre o cérebro. É verdade. Neurônios, sinapses, memória, até a lesma plísia virou celebridade por aqui. Pois é. E agora, para finalizar nosso mergulho, a gente vai se aventurar num dos aspectos mais misteriosos da neurociência, a influência dos genes no comportamento. É um tema fascinante, né? Como algo que está lá no núcleo das nossas células pode influenciar algo tão complexo quanto o nosso jeito de ser e agir. Exatamente. É como se os genes fossem um manual de instruções para o nosso comportamento. Mas como essa relação funciona na prática? O capítulo deixa claro que essa relação entre genes e comportamento é complexa e multifatorial. Não é tipo um gene para cada comportamento, sabe? Entendi. Tipo, não existe um gene da timidez ou um gene da inteligência? Isso aí. É muito mais sutil do que isso. Os genes interagem entre si com o ambiente, influenciando o desenvolvimento do sistema nervoso e, consequentemente, o nosso comportamento. E como os cientistas estudam essa teia de interações? Deve ser um desafio e tanto. Eles usam várias abordagens. Estudos com gêmeos, estudos de famílias com histórico de doenças mentais e, mais recentemente, estudos de associação genômica ampla. Associação genômica ampla. Que nome complicado, me explica melhor. Imagina um quebra-cabeça gigante, onde cada peça é um gene. Os cientistas querem descobrir quais peças estão relacionadas a uma característica específica, como a inteligência ou a predisposição à doença mental. Ah, entendi. E aí entram os estudos de associação genômica ampla. Isso mesmo. Eles comparam o genoma de milhares de pessoas para identificar variações genéticas que aparecem com mais frequência em pessoas com aquela característica. Tipo, eles comparam o quebra-cabeça genético de várias pessoas para ver quais peças são parecidas. É uma ótima analogia. E com essa técnica, os cientistas têm identificado genes que aumentam o risco de desenvolver doenças como esquizofrenia, autismo e transtorno bipolar. Mas, se eu entendi direito, só porque uma pessoa tem esses genes, não significa que ela vai desenvolver a doença, né? Exato. É importante lembrar que a presença desses genes é apenas um fator de risco. Outros fatores ambientais e sociais também influenciam. A genética dá as cartas, mas o ambiente dita as regras do jogo. Perfeito. E essa interação entre genes e ambiente começa lá na barriga da mãe. Sério, o que acontece durante a gravidez pode influenciar o comportamento da criança. Com certeza. O capítulo menciona que a exposição a toxinas, infecções e até mesmo o estresse durante a gestação podem influenciar o desenvolvimento do sistema nervoso do feto. Nossa, então os cuidados com a saúde mental começam muito antes do nascimento. Sem dúvida. Esses cuidados continuam ao longo da vida. Experiências traumáticas na infância, como abuso, bullying, podem deixar marcas profundas no cérebro. E a plasticidade cerebral, aquela capacidade do nosso cérebro de se transformar ao longo da vida, também é influenciada pelos genes. É como se os genes fornecessem um manual de instruções, mas o ambiente determinasse como esse manual seria usado. Fascinante. E as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, também têm influência genética. Sim, o Alzheimer, por exemplo, tem um forte componente genético. Existem genes que aumentam o risco de desenvolver a doença. Mas se quem não tem histórico da doença na família,
também pode ter Alzheimer. Sim, essa é a forma esporádica da doença, a mais comum. Nesses casos, a genética também influencia, mas outros fatores, como estilo de vida, também são importantes. Então, o que a gente pode fazer para prevenir o Alzheimer, já que não dá para mudar os genes? Adotar um estilo de vida saudável, com dieta balanceada, exercícios físicos e, principalmente, estimulação cognitiva pode ajudar a reduzir o risco. Estimulação cognitiva, tipo fazer palavras cruzadas. Isso mesmo, manter a mente ativa, aprendendo coisas novas, lendo, tudo isso ajuda a fortalecer as conexões entre os neurônios. Como se a gente estivesse malhando o cérebro para ele ficar forte e resistir ao tempo, né? Exato, e essa malhação cerebral é fundamental para enfrentar os desafios do envelhecimento. Enquanto a gente cuida da nossa saúde mental, os cientistas continuam buscando novas formas de tratar doenças como o Alzheimer. E a pesquisa com a Aplísia, aquela lesma marinha, pode contribuir para essa busca. Com certeza. Entender os mecanismos da memória em um sistema nervoso mais simples, como o da aplísia, pode ajudar a identificar novos alvos para medicamentos. É incrível como a natureza, com toda a sua diversidade, nos dá pistas para desvendar os mistérios do cérebro humano. É verdade. E esse mergulho no capítulo 2 de Princípios de Neurociência nos mostrou como essa jornada de descobertas é complexa, desafiadora e inspiradora. Vale por mais esse mergulho profundo com a gente. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo da neurociência. A gente se vê na próxima, pessoal. Até mais!